pessoal, tudo bem com vocês? Chegando mais um vídeo aqui no canal e muita gente me pede: Alex, por favor, faz um vídeo ensinando passo a passo como a gente faz os batidinhos, os galhos, os arabescos e as folhas, que eu sei que vocês tanto gostam. Então, eu vou estar ensinando hoje para vocês e no final dos complementos eu vou mostrar as peças que vocês podem fazer com os papéis. Gente, estamos com uma promoção maravilhosa. Frete grátis só essa semana, então já corre e adquire os papéis porque tá acabando e já mandamos fazer mais, com certeza, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma solapa de stencil, mas pode ser um papel sulfite, né? Eu recomendo que você tenha aí algumas folhas de papel sulfite, ou folha até de caderno mesmo, pode ser até aqueles papel ao maço, né? Aquele que é riscadinho assim, não tem problema, qualquer folha branca que você possa tá praticando e treinando. É difícil? É um pouco, gente. Tudo que a gente vai fazer, seja pintura em tecido, seja decopagem, qualquer coisa no artesanato, tem seu grau de dificuldade, mas eu tenho certeza que você, isso mesmo, você que está nos assistindo, tem a capacidade de fazer, de conseguir e fazer muito mais ainda. Afinal de contas, ninguém nunca nasce sabendo tudo, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar com a minha plaquinha, onde eu vou colocar as tintas. E geralmente, gente, quando eu fiz os papéis, quando eu desenhei, risquei, pintei os meus papéis de decopagem, eu sempre utilizei as cores que vão combinar muito com as folhas. Verde grama, verde musgo, verde pinheiro, verde pistache. Então vocês podem utilizar dentro dessa paleta de cores para fazer as folhas, que vai dar super certo com os meus papéis de decopagem, tá bom? Então, vamos começar com o treino das folhas, né? Que é o pessoal mais pede. Então, vou começar aqui, ó. Vou utilizar o verde pistache, como eu falei, o amarelo limão, um pouco do rústico, né? A gente vai utilizar para fazer os galhos, e também a minha tinta verde grama. Pode ser também verde oliva, tá bom, gente? Se não tiver verde grama, pode ser verde oliva, pode ser verde musgo também, verde pinheiro, se você tiver PVA ou acrílica também pode ser também, né? Vamos lá. O pincel é muito importante para a execução desse trabalho, gente. Então, eu vou utilizar um pincel chanfrado, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui eu estou utilizando o número 14, C527 da Castelo, esse pincel chanfrado aqui, ó, tá? E aí, dependendo do tamanho da sua decopagem, das folhas que você quer fazer, você pode fazer com o número 14, uma folha maior, número 16, maior ainda, número 18, flores menores, número 12, número 10, número 8, tá? Então, vai depender muito da sua sua decopagem, né? Da folha que você vai querer fazer, né? Aqui no canal já tem vídeo que eu ensinei passo a passo, mas eu resolvi gravar esse para ensinar para vocês, para ficar melhor ainda o entendimento, para que vocês possam pegar melhor, né? E claro, treinando sempre, isso é muito importante. Vamos começar pela folha, né? Então vou utilizar o verde grama. Gente, aqui eu estou utilizando essa plaquinha de MDF para fazer a matização, pode ser um pratinho, um goldê, tá? Vou colocar aqui, ó. O verde grama está quase acabando. Verde grama. Verde pistache, amarelo limão, e eu vou utilizar um pouco do rústico, ou pode ser marrom escuro, para os galhos, tá? Mas os galhos geralmente eu gosto de misturar com o verde grama. Mas se você quiser, pode utilizar o rústico puro mesmo, tá bom? Vamos lá. Eu vou baixar aqui a câmera para vocês pegarem bem no detalhe. As folhas, pessoal, quando você for fazer, é necessário que você entenda o movimento que a gente vai fazer com o pincel, tá? O movimento praticamente da folha é esse daqui. Ele parece um Z alongado e volta assim. É praticamente como se fosse um S, mas bem esticadinho. Eu vou explicar para vocês como é que funciona. Muito importante que o seu pincel esteja bem fechado, com a seda bem fechadinha, tá? Porque se o pincel tiver com a seda mais aberta, ou seja, vai acumular tinta aqui dentro dele, ele vai começar a abrir e você não vai conseguir fazer a folha com um design legal, tá? Então, pincel bem fechadinho, dá para fazer com pincel chato reto,
dá também. Mas o que eu acho que eu tive mais facilidade para aprender foi o chanfrado, tá bom? Então você vai molhar o pincel, um pincel de filamento sintético, né, de seda macia. Esse daqui da Castelo são ótimos. Ó, tem esse filamentozinho mais alaranjado, né? Ó, tira o excesso de água, tá? Eu tenho que secar o pincel, mas ele não pode estar seco, porque tem que ter um pouco de água dentro da cerda para eu conseguir fazer a matização da tinta, tá bom? Vou pegar aqui, ó. Sempre, Alex, posso inverter o lado claro na ponta maior e o lado escuro na ponta menor? Pode também, mas eu acho que para ficar bem sincronizado com a folha, você coloca o lado escuro em cima e o lado claro embaixo. Ó, chanfradinho vai ficar assim, tá bom? E aqui eu venho aqui, eu vou matizar aqui, ó. Matizar é fazer movimento de vai e vem. E aí o próprio degradê já começa aqui, ó. Já começa a ver o degradê aqui. O pincel tá um pouco meio seco, você vai, molha só a pontinha. Molha só a pontinha, ele vai absorver a tinta, dá só uma leve enxugada aqui, ó. E matiza novamente. Pega a tinta e vai fazendo novamente, né? Eu preciso que o pincel ele tenha água na cerda. Vamos lá. Todo o pincel, gente, pincel de pé, a ponta maior é sempre voltada para a decopagem ou para a figura que você vai complementar, tá? Então, ó, a gente começa sempre com esse movimento, ó, de traço. Vocês conseguiram ver esse tracinho aqui, ó? Sempre um movimento de traço, né? Ó, faz o tracinho. Veja que todo o chanfrado está em contato com a minha peça, tá? Então, ó, faz o risquinho e volta. Matiza de novo, ó. Começa com risco e volta. Olha só, tá? Pincel ficou seco, molha a pontinha, faz o mesmo processo e matiza de novo. Vamos lá, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui é o movimento mais ou menos que você vai fazer com o pincel, tá? Então, vem, ó, toda essa partezinha aqui do chanfrado reto, ela vai estar em contato com a peça. E o pincel praticamente assim, em pé, porém na perpendicular, para que você possa fazer isso e arrastar a pontinha para fazer a ponta da folha. Ó. Matizo de novo, venho, tombo o pincel e volto. Ó. Olha só, tá? Matiza de novo e vai treinando, pessoal. Ó. Eu vou colocar bem de pertinho, deixa eu colocar uma coisa mais alta. Para que vocês possam ver mesmo. Vou colocar essa caixinha aqui, para ficar mais alto. Vocês pegarem bem no detalhe, tá? Vamos lá. Matizei novamente aqui, na tinta. Olha, pincel de pé. Veja que todo o chanfrado aqui vai estar em contato com a minha peça, né? Então venho, pressiono e volto com a folha. Matizo, ó, pressiono e volto com a folha. Uma folha mais alongada dá para fazer? Dá para fazer. Só aí você fazer isso aqui, ó. Você vai pressionar, alonga e volta com a ponta da folha. Tá? Ó. Deixa eu só fazer mais aqui, ó. Colocar mais assim. Você vai, ó. Toda essa partezinha aqui reta do chanfrado. Tem que estar em contato com a peça, né? Que vai fazer esse movimento assim, ó. De reto, né? De engalinho. Pressiona, toma para um lado. Pode fazer a folha igual eu fiz aqui. Uma folha bem mais alongada, né? Ó. Toma para um lado e volta. Toma para um lado e volta. O pincel começou a falhar, que ele precisa mais um pouco de água. Você faz aquele mesmo processo. Molha a pontinha, tira o excesso. Tá bom? E olha só como você vai fazer. Então, gente, esse aqui é o treino que você vai fazer com o pincel chanfrado, tá? Lembrando o que? O pincel chanfrado tem que ser um pincel de boa qualidade. Por isso eu recomendo da Castelo, que é parceira do canal. Então esse pincel aqui são os pincéis que eu uso muito para fazer folhas, realmente. Tem complemento que eu uso praticamente todas, né? O pincel diariamente, então ele tem que estar bem conservado. O pincel tem que ser limpo. E como eu já falei, já tem um vídeo aqui que eu vou deixar aqui no card e aqui na descrição, onde eu até ensino como é que eu faço a manutenção e a limpeza dos meus pincéis, principalmente do chanfrado, tá bom?
Se deu para entender, né, pessoal? Agora vamos para a parte dos arabescos, tá? Os arabescos eu sempre costumo fazer com um pincel redondo. Deixa eu ver se pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, eu sempre uso esse da Castellan, dessa série rosa. É o 0, é o C505. Sempre uso esse daqui, parece um filetinho, mas né, redondo. E para fazer, você vai molhar o pincel, tira o excesso de água, um paninho. E você vai fazer isso. Eu vou fazer até com marrom para que vocês possam visualizar legal. Você pode misturar com outras cores, não tem problema. Mas sempre deixando assim, na pontinha do pincel, mais redondinho, que é o excesso da tinta por completo vai ficar aqui, tá? O ideal também, gente, é que você está começando a fazer agora, pega um desenho na internet, ou um desenho de um stencil, faz um desenho assim, ó, uma vírgula, faz outra vírgula, faz assim, ó. Faz um desenho assim, com um lápis, né, melhor, e aí você vem e vai treinando com o pincel, que aí você já tem referência onde você for fazer. Então pega a tinta, vem aqui, ó, põe na peça, pressiono, vai ficar mais gordinho, vou fazendo a curvazinha aqui e vou levantando o pincel. Pego aqui novamente, ó, faço isso, levanto o pincel. Novamente aqui, levanto o pincel, mais uma outra vírgula para terminar na outra, ó. Tá? Mesma coisa eu fiz aqui. Então, quando você risca, você já vai ter uma referência, então você vai treinando, né? Aqui ficou falhando, você pode retocar um pouco, não tem problema. Também, tá? Olha só como ficou. Esses são os arabescos. Vou pegar mais tinta aqui. Deixa eu só usar mais essa caixinha para também ficar mais alto, que eu acho para vocês pegarem mais um detalhe, né? Vamos lá, ó. Aqui foi o que eu fiz. Agora eu vou fazer sem risco, tá? Dá também para fazer também, mas como você está começando, eu recomendo você risca com um lápis, né? Que é melhor e dá para você fazer. Ó. Pega a tinta, deixa assim, ó, bem gordinho. Vou fazer aqui, ó. Você vai pressionar, põe, ó, a tinta vai ficar assim uma bolinha, né? Você vai pressionar, vai fazer tipo uma vírgula, vai girar e levantar o pincel. Na forma como você vai levantando o pincel, ele vai afinando e vai ficando assim. Pega mais tintas, mais gordinha de tinta, pega aqui, ó. Faz a mesma coisa e volta terminando nessa que você fez. Tem arabesco até que você consegue fazer até de 3, ó. De 3 voltinhas. Ó. Aí agora você vai fazer pro lado contrário. Que é segundo o mesmo procedimento, ó. Pega aqui. E termina aqui, tá? Então, esses são praticamente os movimentos que você vai fazer para você poder aprender realmente como se faz os arabescos. Que também, gente, não é bicho de sete cabeças. Como tudo no artesanato, exige treino. E você vai treinar e você, quando conseguir, é igual andar de bicicleta. Pronto, você conseguiu aprender, você não desaprende mais, né? Eu acho que aquilo vai ficar tão no seu cérebro que aí você já vai aprender, aprendeu, né? Assim como aprender a ler, como aprender a cozinhar e a fazer muita coisa. Aquela parte do rendado que eu sempre faço é uma sequência de arabescos, ó, que vai combinar com o outro. Então eu faço sempre assim, né? Um arabesco para cá, faço esse outro. Pego sempre outro para fechar o arabesco menor com o maiorzinho. Geralmente aqui eu faço como se fosse, deixo sempre uma área onde a gente vai fazer com o pincel filete, tá? E aí para fazer aquela parte do rendado, que eu acho que fica muito bonito, você sempre pega um pincel mais alongado, pincel filete mais alongado, pode ser também o número 0. Eu vou pegar aqui no marrom, no rústico, vou só diluir um pouco, porque sempre trabalhando com esse pincel, gente, o recomendado é você diluir ele um pouco, tá? Então eu venho aqui, ó, e aí vou fazer uns riscos, geralmente eu faço assim, sempre dessa forma, na perpendicular aos arabescos, né? Depois eu venho fazendo outros e vou assim, né, cruzando os arabescos. Olha que legal. E aí depois você pega um pouco de tinta no pincel, deixa mais gordinho de tinta,
E vai colocando assim, ó, uma bolinha. Pode ser feita até com pinta-bolinha mesmo, ou até mesmo com um pincel redondo. Vai colocando um pontinho, ó, uma bolinha, onde você fez o cruzamento dos riscos. Tá? Aqui também do lado de fora, eu sempre gosto de colocar uns acabamentos assim, umas bolinhas, né? Que você pode fazer com pinta-bolinha ou com um pincel redondo. Ó. Tá? Veja só. Né? A parte dos arabescos. Agora vamos para a parte os batidinhos, gente. É muito fácil para você fazer. Ah, Alex, eu não sei fazer batidinhos. Então, começa a fazer agora. Enquanto você vai treinando as folhas e os arabescos. Você vai ver que vai ser super fácil, tá? Eu vou utilizar até esse pedacinho aqui pra gente fazer. Pode ser qualquer pincel. Aqui eu estou utilizando o número 8 da Castelo do cabo amarelo. Mas pode ser até um pincel de filamento sintético macio mesmo, não tem problema. Umedeci o pincel. Sempre eu coloco aqui, ó, um pouquinho de tinta do ladinho do pincel. Ó. Tira um pouco do excesso. Vamos dizer que aqui seja a nossa decopagem, né? As folhas, as flores. Então eu venho fazendo isso aqui, ó. É uns batidinhos mesmo. Ah, Alex, esse batidinho é tipo no formato de um triângulo? Não, gente, não necessário. Você vai batendo assim, ó, e vai afinando um pouco, né? Afinando um pouco para não ficar aquela coisa redonda. Né? Por exemplo, aqui é a folha da minha decopagem, né? Então eu venho e posso fazer assim, ó. Batidinhos. Tiro o excesso, aí pego mais um pouco do verde pistache. Faço o mesmo processo. Sempre tirando o excesso, né? Por exemplo, faço o mesmo processo aqui, ó. Tá? Depois eu venho com o pincel filete. Eu gosto muito de fazer essa mistura, gente, do rústico com o verde grama ou verde oliva. Se você quiser, você pode utilizar só o marrom escuro, não tem problema. Eu gosto de fazer sempre essa misturinha aqui do verde com o rústico ou o marrom escuro, tá? Eu acho que fica. Eu gosto, mas se você quiser, Alex, posso utilizar só o verde ou posso utilizar só o marrom? Pode também, tranquilo. E aqui você vem com o pincelzinho alongado e vai fazendo isso aqui, ó. Vai puxando os galhinhos podem ser esses assim, ó, mais direcionáveis, ou aqueles galhos que a gente sempre faz, ó, assim, ó. Olha. Tá? Pode ser assim, esses galhos como eu fiz, ou pode ser aqueles outros galhos que você faz assim, ó. O galho ele nunca é reto, né? Ele sempre é meio ondulado, ó. Tem outros galhinhos que saem dele assim, ó. Tá? Então você pode também fazer isso. Aquelas florzinhas, aqueles miosotes que eu sempre gosto de fazer, eu acho que dá bem cara assim de pintura. Eu gosto de fazer com um pincelzinho chato reto, um filamento sintético, pequeno. Aí eu sempre faço com esse daqui, mas com qualquer um. Vocês podem fazer. Esse aqui meu já tá bem velhinho, tá meio aberto. Mas quanto mais eu tiver bem conservado e fechadinho, melhor. Tá? Deixa eu ver se eu pego aqui a tinta branca. Para eu poder mostrar para vocês como é que eu faço, tá bom? Vou pegar o pincel, vou umedecer ele, tiro o excesso de água. Vou pegar a cor da tinta branca, ó, ladinho do pincel com a tinta branca. E aqui, geralmente como as minhas peças são de cor clara, então eu sempre uso os batidinhos como fundo para fazer essas florzinhas, ó. Deixa eu colocar bem para que vocês possam ver. Então eu venho fazendo assim, ó. Com a tinta do lado do pincel, eu vou formando as pétalazinhas da flor. Faço uma, duas, três, quatro. E os meus otinhos que é como se fossem aquelas pétalas voando, né? Aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Faço uma pétala, duas, três, quatro. Se o pincel estiver mais fechadinho, aí a pétala vai ficar mais redondinha e fica melhor. Uma, duas, três, quatro e os meus otinhos, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, né? Como aqui tá na parte branca, aí talvez não dê pra aparecer direito. Vou fazer aqui, nessa parte do stencil vermelho,
Eu acho que fica melhor, né? Pra vocês poderem pegar mesmo. Deixa eu só colocar aqui pra não sujar. Vamos lá. Vou fazer aqui essa parte do stencil vermelho. Da OPA, né? Criar só lapinha. Ó, ladinho no pincel, a tinta. Vou colocar aqui, gente, ó. E aí, como se fosse aqui em cima do batidinhas, eu vou fazendo isso aqui, ó. Uma pétala, 2, 3, 4 e... Meu pincel ele tá um pouco abrindo. Aí a pétala não fica totalmente redondinha. Mas é bom quando ele tá bem mais fechadinho. Uma pétala, 2, 3, 4 e... 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu venho com o amarelo limão. E vou fazendo o batidinho. Vou fazendo o miolinho da florzinha. Ó. Então esse, mais ou menos assim que eu faço, tá? Tá bom, pessoal? Então, essa é a dica que eu quis trazer para vocês hoje, das folhinhas, das florzinhas que eu faço. E olha só, gente, eu tenho aqui uma dica bem legal para vocês, dos papéis de decopagem, do que você pode fazer com os papéis de decopagem, Art Life de lançamento, que estão imperdíveis. Então, bora lá, gente. Quando encerrar o vídeo, eu vou esperar vocês lá no WhatsApp para que vocês possam adquirir esses papéis, que tá com uma promoção super boa, frete grátis, tá? Quem tiver vendo, as 5 primeiras pessoas que estiver vendo esse vídeo vão levar frete grátis na compra de 10 papéis ou mais junto com a tesoura, tá, gente? O frete grátis é da promoção dos 10 papéis. Olha só, pessoal, aqui são os 7 modelos que foram lançados. Esse daqui, ó, de rosas com bule, tá? Na verdade é uma folha que é desse tamanho, que ela vai dobrada, né? Ó, com várias rosas aqui. Dá pra você fazer relevo, tá muito bonito, olha só. Rosas com bule, tá? Esse daqui, ó, que é de maçãs. A gente utilizou na peça da live de ontem. Esse daqui, ó. Que a gente fez essa bandeja maravilhosa, bandeja giratória. Olha só. Que a gente fez com esse papel. Com as maçãs. Olha que lindo. A gente fez com esse papel aqui. Tá? Tem esse outro aqui, ó. Das maçãs com rosas na tigela. Também a mesma coisa. Ó, tem bastante aqui desse outro lado. Mais figuras. Ah, gente, também esse daqui de maçãs, eu fiz essa bandeja, essa bandeja foi até sorteada ontem, para a ganhadora Ângela da Vila Formosa ganhou. Esse daqui também eu fiz com as de maçãs, que eu utilizei ontem na live, tá? Se você quiser assistir, a live já tá salva. Vai na parte de ao vivo, você vai encontrar lá live 32, tá bom? Tem esse daqui, ó, de rosas. Rosas no vaso, olha que legal, gente, que lindo esse daqui, ó. Rosa no vaso, tem várias rosas aqui, também. Esse de rosas com molduras, né, é um dos prediletos, também eu gosto de todos, mas esse daqui com rosas são um dos meus prediletos, olha, tem mais rosas aqui. Com essas frasezinhas aqui, ó, humildade, fé, amor, tá muito lindo, né. Esses daqui, ó, de... arranjo de flor do campo, que eu fiz essa bandeja aqui, ó. Olha só que linda, gente. Essa bandeja foi feita com esse papel aqui, ó. Olha que linda que ficou. Fiz aqui na parte de dentro. Eu utilizei stencil, coloquei aqui, ó, do lado. Aqui desse outro lado também outras flores, ó, tá bom? Foi feito com o papel de flor do campo, tá? E essa outra aqui, essa caixa maravilhosa, eu fiz com aquele papel da moldura. Essa peça aqui foi da live 30 e da live 29 ou live 30. Algo assim, vocês podem pesquisar aqui também na parte do ao vivo. Olha só que lindo. Foi feita com esse papel das rosas e molduras. Olha que linda essa caixa, gente. É uma caixa de arte francesa. Ó. Eu pintei ela, né? Fiz aquela técnica toda. Ó, forrei com madeira. Lembrando, gente, que essa peça aqui ela tá disponível para venda, tá bom? Coloquei minhas pérolas. Olha aqui. Colei o meu cartãozinho. Coloquei as minhas pérolas de pezinho, tá bom?
Olha que linda essa peça, tá? E também tem esse outro papel, né, gente? De rosas brancas, que também são um dos meus prediletos também. Esse papel eu utilizei na primeira live de lançamento, que eu fiz aquele pote azul com efeito de pátina jeans, ó, olha só. Várias rosas, vários arranjos, né? Várias rosinhas menores, as barrinhas para você fazer. Então, gente, bora lá, adquira os papéis. E como eu falei, as 5 primeiras pessoas que entrarem em contato comigo, que viram esse vídeo, vocês podem até dar um print nesse vídeo. Vocês entram em contato comigo através do WhatsApp, que está passando aí, e que também está na descrição, para adquirir os papéis. Foram lançados 7, mas aí você pode repetir até dar 10 ou levar mais de 10. E aí você, além de levar frete grátis, você ainda vai levar junto, gente, a tesourinha de precisão, ó. Foram esses 7 modelos aqui, ó. Esses 7 modelos aqui. Mas você ainda leva grátis de brinde mais uma linda tesoura de precisão. Essa tesourinha, mini tesourinha de precisão, tá? E o frete grátis, mas tem que ser as 5 primeiras pessoas que virem esse vídeo e me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Um abração a todos, espero que vocês tenham gostado das dicas, das técnicas de hoje. Bora lá, gente, adquira os papéis. Tô te esperando. Um abração a todos e tchau!